Dia 14 de dezembro de 2012, por volta das 9 da manhã, Adam Lanza entrou na escola Sandy Hook, no município de Newton, Estados Unidos, carregando 2 armas com ele. Antes disso, Adam havia executado a sua própria mãe com 4 tiros em sua casa. Em Sandy Hook, na escola, antes dele cometer suicídio, ele executou mais de 26 vítimas. 20 delas eram crianças e 6 funcionários da escola, se tornando o pior ato de terrorista de tiroteio escolar na história da América. Nesse vídeo, vamos entender um pouco da mente desse sádico psicopata e tentar entender no mínimo o que levou esse garoto de 20 anos a cometer um ato tão cruel e sem humanidade, ficando na história sombria dos Estados Unidos. Hoje vamos conhecer a fundo o caso de Adam Lanza, o assassino de Sandy Hook. Nascido em 1992, Adam Lanza, filho mais novo de Peter Lanza e Nancy Lanza, disse as suas primeiras palavras apenas com 3 anos de idade e também demonstrando algum tipo de toque ou hipersensibilidade ao tocar as coisas, ao ponto de seus pais ter que tirar as etiquetas de todas as roupas que ele usava. Apesar de algumas dificuldades normais para crianças, ele aparentemente teve uma infância feliz. Segundo o pai de Adam, ele falava com carinho referente às lembranças que tinha do colégio Sandy Hook, onde estudou até a 6ª série. Problemas com sua autopessoa e baixa autoestima começou a ser demonstrado quando ele estava na 5ª série, dizendo à família que ele não gostava de si mesmo e que qualquer outra pessoa era melhor que ele, que era incapaz de qualquer coisa. Um sinal muito forte de que Adam Lanza já estava precisando de ajuda médica. Naquele mesmo ano, na 5ª série, Adam junto com um amigo escreveram um livro em que o título era O Pequeno Livro da Vovó. O mais assustador desse livro é que no 3º capítulo, a vovó do título tenta empalhar uma criança viva, e em outro título do livro, em um trecho logo abaixo, a vovó dizia exatamente com a frase: "Eu gosto de machucar pessoas, especialmente crianças". Esse livro escrito por Adam e seu colega chocou os professores do colégio, porém Adam parecia uma criança pacífica e seu comportamento não tinha muito o que se preocupar, eles diziam. Um período depois, Adam ficou obcecado pelo tema da Segunda Guerra Mundial, se apaixonando por armas de fogo. Como a mãe de Adam já era uma entusiasta referente a armas de fogo, o incentivou a estudar e ensinando o mesmo a atirar. Por conta do comportamento antissocial de Adam, os pais resolveram levar ao médico e verificar se tinha algo diferente. E assim, aos 13 anos de idade, Adam Lanza foi diagnosticado com síndrome de Asperger, uma variação do autismo. Isso tanto aliviou aos pais como os preocupou também. Pelo menos eles tinham alguma explicação pelos comportamentos do filho. Por conta da síndrome, os pais se preocuparam que a presença do filho nos tumultos fora de casa pudesse perturbá-lo. Por conta disso, aos 14 anos, passou a ter educação da escola em casa com a sua própria mãe. Ao longo dos anos, Adam só saía de casa algumas vezes para ir ao clube de tecnologia do colégio local e assistir às aulas da faculdade comunitária. Com o tempo, começou a se isolar cada vez mais. Com isso vieram algumas crises. Uma delas era a crise de choro, que durava não somente por algum tempo, e sim por dias. Os pais de Adam se separaram no ano de 2001, porém ele era bem próximo do pai, apesar de não viverem mais juntos. Mas por conta do seu quadro de crises e seus problemas psicológicos, acabou cortando aos poucos o contato com o pai. As suas obsessões e toques foram piorando cada vez mais, chegando ao ponto dele não tocar em metal algum, tendo que outras pessoas tivessem que abrir as portas para ele. Adam também não gostava do som dos sapatos que sua mãe usava, pedindo para que ela tirasse. A mãe, Nancy Lanza, não soube lidar com os distúrbios do filho e acabou entrando no jogo dele, satisfazendo suas obsessões.
achando que estava o ajudando. O quadro chegou a esse ponto por conta de que Adam não aceitava seu diagnóstico de autismo e não queria fazer o tratamento. E a mãe, achando que estava fazendo o melhor, não o obrigou a realizar as terapias. Adam era tão contra a terapia que já comparou terapeutas a estupradores, deixando então esse quadro agravar por anos e anos. Em seu isolamento e paranoia, Adam se tornou um crítico nato da sociedade, expressando suas opiniões radicais em fóruns, blogs e comentários do YouTube. Comentários a qual expressava fortes opiniões antirreligiosas, onde ele alegava que o responsável da doença mental dele era a própria sociedade, por conta de que a sociedade o privava dos seus próprios instintos naturais. A obsessão por armas foi aumentando. Inclusive, uma nova obsessão foi surgindo, a de massacres em massa. Adam pesquisava a fundo as histórias de massacres que ocorriam nos Estados Unidos. A principal era a qual ocorreu em Columbine, Colorado, em abril de 1999, onde foram executados 25 pessoas. As pessoas que praticaram esses terríveis massacres se tornaram ídolos para Adam. Fascinado pelas histórias de horror que ele estudava, Adam Lanza resolveu então que também queria entrar para a história sombria dos Estados Unidos, planejando cuidadosamente o massacre que iria fazer. Um dia antes de cometer o massacre, Adam tinha feito o mesmo percurso que fez no dia da tragédia, segundo os dados de um GPS que a polícia encontrou na casa do assassino. Na manhã do dia 14 de dezembro de 2012, após tudo planejado, Adam Lanza acordou decidido do ato de horror que ele iria cometer. Então, antes de ir ao colégio planejado, Adam foi ao quarto de sua mãe e a matou com 4 tiros. Após o ato, ele foi direto ao colégio. Chegando ao local por volta das 9h30 da manhã, ele atirou contra a janela do colégio. Adam conseguiu adentrar ao local e então começou a caminhar nos corredores. E a cada passo que ele dava, era uma vida que Adam levava. A primeira vítima foi a diretora do colégio e logo em seguida uma funcionária que estava bem atrás. Em seguida, ele entrou na sala da diretoria. Por sorte, as pessoas que estavam na sala ouviram os disparos que Adam tinha feito e se esconderam. Então Adam voltou a caminhar pelo corredor, entrando na primeira sala e atirando contra todos que estavam no local, infelizmente executando 15 menores e a professora da sala. Após o ato terrível, ele foi para a segunda sala executando mais 5 menores e também as professoras. Após o ato monstruoso, Adam Lanza atirou contra si mesmo, acabando com sua vida e infelizmente levando com ele mais 26 inocentes. Todo o acontecimento levou cerca de 1 minuto apenas, mas mais pareceu uma eternidade para quem estava naquele ambiente de terror. A polícia chegou cerca de 3 minutos depois da ligação de emergência. Apesar das autoridades ter sido eficiente e rápida, era tarde demais. O horror já tinha se espalhado. Os policiais encontraram no local do crime um fuzil e uma pistola Glock com Adam, a qual se matou. Em seu carro foram encontrados mais armas, um fuzil e uma pistola semi-automática. Na casa onde Adam matou a sua própria mãe estava no local um outro fuzil, ao qual foi tirada a vida da mãe. Todas essas armas foram compradas legalmente pela própria Nancy Lanza. O relatório final dos policiais reconhece que a doença mental de que Adam sofria piorou conforme foi se tornando adulto e que ele tinha se tornado um adulto solitário. O documento da promotoria, no entanto, estabelece que seus problemas psiquiátricos não afetam sua capacidade até o ponto de que não ser consciente de que estava realizando o crime e ser responsável por seus atos. Com outras palavras, Adam sabia exatamente o que estava fazendo e que não foi causado pelos problemas psiquiátricos, segundo o relatório. Peter Lanza não viu o filho há mais de 2 anos. Peter estava trabalhando quando escutou na rádio sobre o tiroteio em Sandy Hook. Consequentemente, ele lembrou que seus filhos estudaram naquele colégio. Resolveu ir para casa e ligar para Nancy. Chegando em sua casa, estava inundada de repórteres e nesse exato momento, Peter soube que um dos filhos tinha cometido o tal massacre.
Peter diz que pensa o tempo todo o que poderia ter feito de diferente para evitar a tragédia. Para ele, o filho dele era louco. Peter prefere pensar por esse ponto, e a hipótese contrária de que o filho estivesse são ao cometer os assassinatos e não por culpa dos problemas psiquiátricos o desespera. Apesar de nunca ter sido diagnosticado, Peter acredita que o autismo do filho escondia um quadro sério de esquizofrenia. Peter disse à revista New Yorker que preferia que o filho jamais tivesse nascido. Infelizmente, nesse caso, não existe um relatório de fato que explique os motivos do porquê Adam resolveu cometer essa terrível tragédia. Uma busca que pudesse oferecer um certo alívio para a família das vítimas, um motivo que pudesse explicar a tragédia. Ser lembrado dessa forma terrível seria o único objetivo de Adam? Alguma seita religiosa? Ou foi por somente prazer? Existem várias teorias da conspiração sobre esse caso de Adam Lanza, e caso vocês queiram, posso trazer para o canal, é só comentar. O fato é que Adam Lanza tinha sim muitos problemas psicológicos e que precisava de um acompanhamento rígido sobre os seus atos, mas que não foi o motivo de ter cometido tais atos. A investigação acredita que ele estava são. Ter acesso fácil às armas de fogo com vários problemas mentais e não somente um, talvez tenha sido um dos maiores problemas. Adam Lanza, conhecido por cometer o pior massacre escolar da história moderna dos Estados Unidos. O relatório de investigação policial de 48 páginas diz que o que levou Adam a atacar a escola primária pode nunca vir a ser conhecido.